Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aí novamente um vídeo novo, mas antes da gente começar esse vídeo aqui, eu quero falar um pouquinho sobre o nosso livro que foi lançado agora, tá numa plataforma nova, tá bom? Eu quero falar mais sobre a respeito deles, vou falar pouca coisa e a gente vai direto para uma mensagem que Deus colocou ao meu coração, que eu creio que vai falar com você no dia de hoje. Nosso livro tá com cara nova, gente. Ó, esse aqui é o nosso primeiro livro, do Caos às Nações, talvez você já adquiriu ele, ou não, ele está de capa nova, nós mudamos, deixa eu ver se dá para ver aqui, mudamos totalmente a capa do Caos às Nações. A maior mensagem da sua vida é uma biografia, um pouco da biografia minha, e um pouco também, né, que nós usamos textos baseados ali da Bíblia, para poder falar mais com as pessoas, porque eu creio que a palavra de Deus, ela é fundamental para a mudança na vida de uma pessoa. E depois disso nós usamos ela de uma forma consciente para mudar o nosso estado de vida. Do Caos às Nações, se você não adquiriu ele, eu vou deixar o link, tá, no comentário, no primeiro comentário desse vídeo. Você vai lá na Unicrep e adquira ele. E também o nosso novo livro, esse aqui é a novidade, ninguém tem ainda. Tá lá também, já foi lançado. Libertos do Medo, Encontrando a Paz em Deus. Olha que bonito que tá a capa. Ó. Se você não adquiriu esse livro aqui, claro, ainda não adquiriu, que ele está sendo liberado agora, adquira ele, é muito bom. Você que sofre com ansiedade, com medo, você que sofre aí com preocupações excessivas, nós usamos alguns textos da Bíblia, algumas histórias, em particular algumas histórias minhas, porque eu enfrentei isso, e eu creio que vai falar muito com você. Eu vou fazer só um vídeo, para não ficar muito extenso, para não ficar cansativo, né? Porque muitas pessoas gostam de vídeo rápido, nós estamos num tempo que as pessoas gostam de vídeo rápido, mas vou fazer um vídeo só falando sobre esses dois livros aqui, comentando sobre mais ele, para você criar um interesse melhor, para você estar adquirindo esse livro. Mas já vai estar lá, e a gente vai estar deixando o link para você estar adquirindo ele, se você assistir. Você já parou para pensar que os que não te apoiam são aqueles que não estão alinhados com o seu propósito? Como assim? Realmente aqueles que não te apoiam são aqueles que não estão alinhados com o seu propósito. E às vezes, os que não vão te apoiar, muitas das vezes vão ser os de mais próximos de você. Uma passagem na Bíblia me chamou muito a atenção e eu quero compartilhar com você essa mensagem. Ela se encontra no livro de Mateus, no capítulo 13, no verso 55, onde diz assim, vou compartilhar aqui um versículo com vocês, para a gente entender melhor. O verso 55 de Mateus, capítulo 13, diz, não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E o seu pai não é José? E não são os seus irmãos Tiago, José, Simeão e Judas? Preste atenção no que eu quero falar com você. Na verdade, não é nem eu, é a mensagem que Deus quer alcançar o seu coração. Ontem eu estava pensando em algumas coisas e Deus falou comigo grandemente na minha consciência. E ele me chamou a atenção nessa passagem, onde há um texto que diz que Jesus ele sai de uma cidade onde ele está e ele parte para a cidade dele, a cidade natal. Chegando na sua cidade natal, a primeira coisa que Jesus vai fazer, ele vai pregar na sinagoga. E ele prega na sinagoga. E o texto vai nos dizer que quem estava lá se admiravam. Mas os saduceus, os religiosos, vai dizer que eles indagavam. Eles diziam, como ele faz tudo isso? Da onde veio essa sabedoria? Da onde veio esse conhecimento? E no verso 55, onde nós lemos aqui, diz que eles olharam para Jesus e julgaram o seu presente pelo seu passado, pela sua família. E o texto vai dizer assim, ele não é filho da Maria? Porque quando olhava para Maria, tinha como uma mulher que teve um filho, tinha uma fama de que o filho não era de José. Quando olhavam para Jesus, eles falaram, não é o filho de José? Seus irmãos não estão aqui? E isso me chamou a atenção, me prendeu ali esse texto, e eu fiquei meditando nele, e eu falei, eu vou compartilhar, porque talvez Deus quer falar com você aí. Muitas das vezes, preste atenção, você vai esperar um ombro amigo ou ajuda daqueles que são mais próximos de você, ou aqueles que estão próximos de você. Quando eu digo próximo, eu não digo às vezes sua mãe, pai, ou um irmão dentro da casa. Eu digo aqueles que estão próximos de você, que está no seu convívio. E aí você espera apoio dessas pessoas, até mesmo de pai, mãe. E o texto vai mostrar que eles julgavam Jesus pelo passado da família dele. Julgavam Jesus não apenas por ele ser pai, o pai dele ser José e a mãe dele ser Maria, vindo de uma família simples, de uma família que tinha um histórico, talvez, né? Como foi criado ali, Maria teve o filho concebido pelo Espírito Santo, uma fama de que talvez poderia ter traído José. E eles apontaram o dedo para Jesus e não acreditaram no ministério de Jesus Cristo.
Talvez é porque o passado de Jesus tinha uma história. E o presente dele talvez não era dos melhores. Por quê? Porque quem olhava para Jesus como os fariseus, os escribas, né, os religiosos, os sacerdotes, eles olhavam para Jesus e via Jesus andando com prostituta, via Jesus andando com ladrão, via Jesus andando com pessoa que foi curado de lepra, via Jesus andando com uma multidão, vamos dizer assim, a escória ali daquele lugar. E eles eram santos, eles diziam, quem é esse? Quem ele pensa que é? Para ele estar com todo esse conhecimento. E aí, Jesus ministrou na sinagoga e ele não fez muito milagre, a história vai dizer, porque ele vai citar que um profeta não tem honra na sua própria pátria. E uma coisa que me chama a atenção neste texto foi o seguinte, que às vezes você, talvez aí, não sei, se é daquelas pessoas que fica esperando alguém te apoiar em alguma coisa, sabe? Talvez você aí quer ser uma pessoa que quer sair das drogas, da bebida, e aqueles que você acha que deveria te apoiar são aqueles que não vai te apoiar, são aqueles que vão apontar o dedo para você, são aqueles que estão mais próximos, que vão te julgar pelo teu passado e pelo teu presente. Vão te julgar pelo momento que você está vivendo. Por quê? O momento que Jesus estava vivendo, por mais que fosse de milagres, onde ele estava ali trazendo uma restauração, uma prostituta, onde um ladrão já não estava mais roubando, como no caso de Zaqueu, que estava seguindo Jesus, assim como leprosos tinham sido curados, a história de Jesus fala que ele andava pelas ruas, pelos becos, ele ia para os lugares onde muitos não iam. E isso me chamou a atenção, porque Deus falou comigo, dizendo assim, muitas das vezes, presta atenção, as pessoas vão te julgar, não pelo seu futuro, porque elas não conhecem, elas não estão alinhadas com o seu propósito, mas elas vão te julgar pelo seu passado e pelo seu presente. Preste atenção, você aí que, eu costumo sempre aqui usar uma pessoa que parou de beber, uma pessoa que parou de usar droga, uma pessoa que saiu da vida errada, porque como eu convivi com isso, eu sei o quanto é difícil você se esforçar para sair, e quando você está se esforçando, aqueles que você pede apoio são aqueles que viram as costas para você, né? São aqueles que não te apoiam, são aqueles que apontam o dedo quando você acaba falhando. E eu quero aqui te dar uma palavra de ânimo. Talvez você é um desses aí que está tentando se levantar e no meio do caminho sua jornada é assim, pô, eu caí, sabe? Eu caí e aquele que você espera apoiar você pelas mãos estão apontando o dedo. Estão dizendo, eu não falei que ele não ia conseguir, eu não falei que ela não podia. Estão julgando você pelo que você era. E estão dizendo, ele é aquilo lá, não tem como, não vai mudar não, não pode, não dá. Só que eles não entendem que assim como julgaram Jesus pelo momento que Jesus estava vivendo, ou seja, presta atenção, se você puder, vai lá no texto de Mateus capítulo 53, capítulo 13, no verso 55 ali, 53, 55, onde vai dizer que Jesus ele ministrou na sinagoga e as pessoas estavam se escandalizando com a sabedoria de Jesus, com a autoridade de Jesus. Só que eles não estavam vendo a autoridade que Jesus tinha. Eles não estavam vendo a sabedoria que Jesus tinha. Presta atenção, eles estavam olhando para Jesus, por mais que estavam reconhecendo o chamado de Jesus, para aquilo que Jesus tinha vindo, os religiosos, os sacerdotes estavam comparando Jesus com a família dele, dizendo, suas irmãs estão aqui, o seu pai é José, a sua mãe é Maria, tem um passado, tem uma história ruim. Só que eles não entendiam, quando eu disse para você no começo do vídeo, eles não entendiam, porque eles não estavam alinhados com o propósito de Jesus. Qual que era o propósito de Jesus? Quando os sacerdotes religiosos olhavam para Jesus, eles viam o momento de Jesus, como eu disse, andando com prostituta, andando com aqueles que precisavam de cura, andando com aqueles que estavam uma hora roubando, não estava mais, homens que estavam sendo transformados. Mas eles não olhavam para isso, olhavam para a história de passado e o presente. Só que quem conhecia Jesus, quem estava tendo uma intimidade com Cristo, quem estava se alinhando com um propósito, reconhecia o chamado dele. E não via Jesus apenas ali, mas via ele como o Messias, o Salvador, aquele que triunfaria lá na cruz do Calvário. Presta atenção agora o que eu quero falar para você. Talvez as pessoas estão olhando para você, estão te julgando pelo seu passado, ou estão examinando o seu presente que ainda não é aquilo que Deus preparou para você. Você ainda está caminhando. Mas independente do que está acontecendo na sua vida, você talvez está caminhando, caiu, levanta de novo. Talvez você está se esforçando, ninguém está te apoiando, as turmas estão te julgando pelo seu passado ou pelo seu momento. Mas entenda que eles não estão alinhados com aquilo que está lá na frente sendo reservado para você. Assim como aqueles homens que se escandalizavam com Jesus porque eles não estavam alinhados com o que Cristo ia fazer lá na cruz. Então assim, muitas das vezes você vai se entristecer com isso. Você vai ficar abatido e você vai pensar, pô, aqueles que eu mais espero apoio são aqueles que estão virando a costa para mim. São aqueles que não estão andando do meu lado, não estão sustentando, não está pegando nas minhas mãos, não está dando uma palavra. Mas você já parou para pensar que muitas das vezes aqueles que vão ter com você não vai ser nem os de perto, aqueles que vão ir para te ajudar
não vai ser nem o de perto, vai ser muitas das vezes o de longe. E às vezes, por ser de longe, você está esperando de perto, aí você se decepciona. Então hoje, nesse vídeo aqui, eu nem acabei chamando a vinheta que eu tanto gosto. Sempre brinco aqui, né, através da vinheta e acabo... hoje eu nem chamei. Mas aqui eu quero que você entenda. Se você acredita naquilo, no propósito que Deus te chamou para fazer, continue fazendo, mesmo que muitos não acreditem. Continue caminhando, mesmo que as pessoas estejam olhando para você, julgando o seu passado, o seu presente. Porque eles não conseguem entender o que tem lá na frente reservado para você. Só entende aqueles que estão alinhados com a promessa, com o propósito. Aí eles compreendem, eles conseguem enxergar de uma maneira espiritual. Aqueles que estão alinhados com outro tipo de propósito são aqueles que raramente vão poder te apoiar com alguma coisa porque eles não vão compreender. Então assim, continua para aquilo que você foi chamado. Se você foi chamado para pregar, continua pregando. Se você foi chamado para cantar, continua cantando. Se você foi chamado para empreender, continua empreendendo. Se você foi chamado para fazer qualquer coisa, continua fazendo. Por quê? Porque quando acontecer, as pessoas vão ter que compreender que verdadeiramente Deus estava com você. Então assim, às vezes você fica esperando apoio dos de perto e os de longe é o que vão te apoiar. Então conte muitas das vezes, com Deus, né? Espere pouco das pessoas, né? Não, na verdade assim, não espere nada das pessoas, espere pouco de você e muito de Deus, porque Deus é quem faz muito por nós. Tá? Então, muitas das vezes você está querendo retroceder, parar, voltar atrás, está querendo desanimar, ou você, como eu disse no começo do vídeo, aí, é aquela pessoa que está tentando se esforçando para sair das drogas, da bebida, ou qualquer outra coisa, e não está tendo apoio dentro da sua casa. Você precisa ter apenas o apoio seu. Há uma força dentro da sua mente que pode fazer com que você crie um céu na sua vida aqui na terra. Faça com que o Senhor triunfe, que os seus pensamentos triunfem sobre a sua vida. E aí, quando você triunfar, como Cristo triunfou naquela cruz do Calvário, as pessoas vão ter que olhar e dizer verdadeiramente: esse era o Filho de Deus. Não estou comparando nós como Deus, claro, jamais isso. Mas eu estou dando aqui uma tipologia de que quando acontecer na sua vida, as pessoas vão parar de dizer que foi fogo de palha. Vão parar de dizer que você não ia conseguir. Porque daí você vai estar mostrando o resultado. Jesus mostrou o resultado para as pessoas. Às vezes no percurso seu, você vai ter as oscilações, você vai ter os momentos difíceis, os momentos de choro, de abandono, de deserto. Mas se você continuar, pode ter certeza que Deus, ele vai ser glorificado na sua vida, tá bom? Então, não conte muitas das vezes com aqueles que estão perto, no seu círculo. Às vezes, aqueles que vão te ajudar vão vir de longe, como João Batista. Ele pregava no deserto. E a Bíblia vai falar que as pessoas saíam de longe para ouvir João lá no deserto. Saía da cidade e ia ter com João no deserto. Muitas das vezes vai sair pessoas que são de longe para poder te ouvir, para você dar uma palavra, para você ali orientá-la, para você ali falar um versículo, ou sei lá, ser um amigo, acompanhar, levantar, pegar pelas mãos, e as pessoas vão vir de longe, tá bom? Eu quero que você fique com essa mensagem no seu coração, esse vídeo, com alguém aí que você sentir no coração, se inscreve no nosso canal, tá? Comenta aí, tá? Comenta aí. Eu creio que Deus vai me fazer continuar.